Abrindo a nossa série de diálogos sobre arte na quarentena, apresento aqui a artista Regina Silveira, nascida em Porto Alegre, formada pela Federal do Rio Grande do Sul, bacharelado em pintura, e estudou com artistas consagrados brasileiros como Iberê Camargo, Chico Stockinger, Marcelo Grassmann. Foi bolsista do Instituto Cultura Hispânica em 67, trabalhou em Porto Rico como professora da Faculdade de Arte. Em 73 volta ao Brasil, onde coordena o curso de gravura, o curso do setor de gravura na FAAP, onde tive a honra de ser sua aluna. Em 74, ECA, USP, onde faz seu mestrado e doutorado. De 91 a 94, em Nova York, bolsista da Guggenheim Foundation, da Pollock and Krasner Foundation e da Fulbright Foundation. A Regina é uma artista que transita, é uma artista intermídia que transita pela técnica conforme, de acordo com o seu projeto. Ela não é especialista, mas ela usa a técnica como resposta ao que ela precisa no momento. Além dos trabalhos em galeria, museus, etc., exposições no circuito tradicional, o trabalho da Regina pode ser visto no espaço público, e isso é o que atrai e o nosso motivo de escolha dessa artista para abrir esse ciclo de conversas na quarentena. Ela vai falar sobre o trabalho do artista na educação, citando um livro que foi feito para crianças, e vai falar também sobre seu projeto de arte pública na Bienal de Havana. Aproveitem a entrevista. A discussão do clichê, né, do estereótipo visual, que é uma coisa que você sempre trabalhou, as sombras, deformações, que você tem como uma os temas que te acompanham, né, do grande tempo do seu trabalho e das suas aulas também. A gente desenhando já deformava, né, os objetos, enfim, é uma coisa muito característica, né, do teu trabalho, e como isso, como a criança percebe de uma maneira tão legal, tão importante. Eu gostaria que você falasse, então, dessa experiência do livro, que é tão rica, tão interessante e que passa pela nossa conversa, que é a relação entre a educação e a arte contemporânea. Bom, em primeiro lugar, Silvia, eu queria dizer que eu estive muito envolvida com esse livro, no sentido, assim, de uma estreita colaboração com as autoras desse projeto, que são a Renata Santana e a Valquíria Prates, mas o Arte à Primeira Vista é um projeto longo, complexo, que compreendeu esses livros para um público assim adolescente e infantil, e compreendeu também um programa de exposições. A estratégia era recolher ou colecionar os elementos da poética de cada artista, que pudessem ser trocados como experiência com este público, seja através de colaborações, exercícios. O livro tem um caderno de exercícios, né? Mas, enfim, diversos graus de interpretação e participação desse público. O livro, para mim, foi importante, e continua sendo, porque ele vem dentro de um percurso que há muito tempo eu desenvolvo nesse direção, né? E aí eu coloco também os diversos projetos que eu tenho feito ao longo de muitas décadas com o Paulo Portela, que foi também meu aluno na ECA, e que sempre estiveram encadeados a exposições importantes que eu fiz, em diversos lugares do mundo, na Dinamarca, na Espanha, nos Estados Unidos. Então, foram programas assim, provocados por
pela sintaxe do trabalho apresentado, pelos conteúdos que ele provocava. Até com a Polícia Militar, nós fizemos uns programas baseados no tipo de colaboração, essa atitude minha de sempre atrelar programas educativos a diversas das minhas exposições, inclusive obras de arte pública muito grandes, extensas, feitas fora do país, é que eu tenho uma crença no papel fundamental que a arte pode ter como experiência de mundo, como ela pode mudar a percepção e o modo como nos conectamos com a realidade. Uma espécie de ferramenta mágica. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa ter atributos narrativos, ela pode ser feia, pode ser bruta, pode ser política, pode ser qualquer coisa, mas ela é um instrumento, um degrau mágico que conecta a nossa experiência do real. Então, eu tenho, por isso é que eu tenho feito tantas obras de arte pública e por isso é que eu tenho tratado de escapar, sempre que pude, dos públicos especializados da arte e me meter em plena rua, em pleno contexto urbano, sabe? Então, isso aconteceu muitas vezes e é aquilo que me traz sempre mais satisfação. Então, eu posso me manter anônima, preciso assinar embaixo. Não é que isso seja uma estratégia, mas eu gosto de poder perceber que tipo de interação se faz. E posso repetir, a simples escola de provocar esse tipo de percepção me move para sempre elaborar projetos nessa área. Desde muito cedo, eu comecei a fazer intervenções no espaço público. Algumas nem foram registradas, como quando eu distribuí a receita Pudim Arte Brasileira na saída do metrô, da Sé, e quando eu... Que ano foi? Foi nos anos 70 ainda. A distribuição de folhetos eu repeti anos mais tarde no Arte Cidade, quando eu fiquei com um grupo de colaboradores, assistentes, na esquina da Rebouças com a Vinda Brasil, distribuindo aquelas plantas absurdas de apartamento, né? Então, as pessoas apanhavam aquele folheto, porque era uma prática comum, né? Mas era um folheto... Não sabia o que fazer com aquilo. Completamente outro, né? Então, e depois comecei a fazer intervenções no espaço público mesmo, como fantasmagorias, assim, com projeções, como super-herói, foi nos anos 90, né? Eu criei uma série de personagens noturnos, tinha um disco voador, ultimamente fiz uma mosca, novamente uma varejeira. Então, e animações, como as pegadas daqueles animais que correram no Cão, passaram no edifício Copan, e também estiveram na Andaluzia. Seja, são personagens assim, em trânsito que servem a mim esse propósito de intervenções de arte pública. Algumas, claro, são permanentes, outras são efêmeras, estão há um tempo, como foi o da Bienal de Havana. A Bienal de Havana tinha os pressupostos conectados à arte pública e foi por isso que eu inventei aquele fantasmata. Entre a escolha daqueles desenhos, que resumidamente, como você lembrou, eles significam aquilo que eu acho que está na hora de estacionar em Havana, que poderia já estacionar. Claro que tem os mísseis, tem os barcos, tem a cucaracha, tem o tanque de guerra, tem, enfim, no meio de carros e dos veículos mesmo que poderiam estacionar ali. Antes, eu já havia feito dois ensaios aqui em São Paulo, para ver se dava certo. Então, aí tive outros colaboradores e fiz um na Barra Funda e outro no centro mesmo, junto ao Angabaú, perto do Instituto Choque Cultural. E ali foram pintados à noite, de um modo assim
sem pedir licença, não houve Tal nenhuma, qual os grafiteiros fazem. porque muita noite não houve nenhuma perturbação, foram fragmentos, alguns elementos dali estacionados. Então, foi depois de ver que dava certo, né? Então, é que eu pude contactar e produzir, enviar os modos de produção e combinar as estratégias com a Bienal de Havana. Lá em Havana, nós fizemos também 2 ensaios menores, foram no Malecón. Malecón é aquela grande avenida, já né? Junto à Havana. E aí, mas eu não pude pintar com spray. Spray é uma coisa muito cara, muito difícil de conseguir lá. Então, uma das figuras só. Depois passamos para a pintura de rolo, de esmalte, essa pintura comum. Os alunos foram excelentes, fizeram até um vídeo muito, muito bonito e que resgatava toda a nossa operacionalidade, as estratégias. Eles entusiasticamente colaboraram comigo na realização, que foi também assim uma empreitada, sabe, de, de horas estranhas para trabalhar, um período estendido, condições difíceis, mas eles foi muito bem realizado. Eu fiquei muito contente de poder trabalhar com aquele nível de participação. Quer dizer, na verdade, meus workshops têm tido diversas faixas de idade. Teve um que eu fiz em Houston, que era para crianças, que era para apanhar as pegadas das crianças e continuar meu trabalho. Mas os pais, os adultos, todos participaram. Então de repente, fica um público misturado que me agrada também. Eu queria que você falasse um pouco para um leigo, né? A gente tem, infelizmente, no Brasil, muitos leigos em arte e arte contemporânea, principalmente, né? As pessoas perguntam, mas isso é arte? Como é arte? Cadê a assinatura do artista? Que é aquilo que você falou. Essa questão do coletivo, né? Que é uma tendência da arte contemporânea, uma coisa muito importante. Como você falaria, como você explicaria isso para quem não tem essa prática do olhar para a arte contemporânea? A autoria, o que é autoria na arte contemporânea? Quem é o artista, né, dentro desse contexto? Qual é a função dele? Silvia, não dá para esquecer que eu sou uma artista que se nutriu e se começou seu percurso nos anos 70. Nos anos 70, as circunstâncias do fenômeno artístico eram diferentes daquelas dos anos 90 em diante, quando o mercado de arte, que se profissionalizou muito nesse período, influenciou muito essa relação com o público, intermediou, colocou um valor agregado ao trabalho diferente. Não estou aqui demonizando nada, tá? Mas eu Sim, 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 sim. assim. São Então, momentos diferentes. tudo até o próprio ensino da arte. Então, eu queria dizer que nos anos 70 eu pude participar, por exemplo, de muitas manifestações que eram de arte pública e de arte que não podia ter uma assinatura no sentido muito tradicional, e de intervenções várias, com diversos matizes artísticos, poéticos ou ideológicos que foi. Por exemplo, em 72, toda a cidade de Pamplona, Encuentros de Pamplona, que até hoje eu não sei como se produziu aquilo em plena ditadura de Franco, que tomaram conta, vou usar uma palavra antiga, subversivamente da cidade inteira. Então, eram coisas que você sabia de quem eram os artistas, mas você via aquilo acontecer como eventos em toda a cidade. Foi um festival em homenagem ao John Cage. Então, nesse sentido, depois eu pude, voltando para o Brasil, participar bastante de exposições no Museu de Arte Contemporânea, especialmente, e sempre participar de um tipo de relação público que não vinha interligada com valores de mercado. Por exemplo, a Mail Art, né?
Então, que significa aquela troca internacional de informação ligada a um fenômeno também, claro, teórico da arte como comunicação, mas, mas eu acho que o que precisa é um pouco mais de contaminação, não no sentido da pandemia, mas no sentido da proximidade, sabe? Eu acho que tem que deixar a arte funcionar, sabe? Então, eu acho que essas tentativas como arte à primeira vista, é isso aí. Esse público existe. Eu tenho muita relação com o público infantil, adolescente, através de programas educativos, como Arte à Primeira Vista e com muitos outros. Então, eu penso que pode ser por aí, no sentido de proporcionar oportunidades de ver, entender ou de participar, estar mais aberto a esse tipo de contágio, né? Eu queria, só para encerrar, essa experiência com a Polícia Militar Ah, que foi você muito teve. interessante. É. Porque aquele quebra-cabeça da América Latina que eu fiz nos anos 90, ele é um repertório de ícones estereotipados da América Latina que diferentemente dos quebra-cabeças comuns, que você vai agregando peças, vai formando uma imagem coerente, aquele nunca Não batia nada com nada. nada com nada, é como a América Latina mesmo é. Eu poderia ter continuado indefinidamente esse quebra-cabeça, né? Mas no momento, eu pretendia fazer uma grande atividade educativa que envolvesse, sei lá, instituições da cidade inteira, cada uma ia abrir para um público fazer, cada um faria uma peça do quebra-cabeça. Um sonho, mano, que eu nunca consegui fazer. Mas aí, com o Paulo Portela, que levava no MASP um programa de Educativo. educativo com policiais, polícia militar envolvida em violência, ou que sofria psicologicamente os efeitos da violência que ele provocava ou que sofria. Então, havia um programa educativo no MASP, No MASP, olha. ligado à exposição. E aí o Paulo teve a ideia de que poderíamos fazer esse programa com esse grupo, mas lá na Polícia Militar. E fomos, parecíamos os três cavaleiros, o Paulo e o Edu, durante 4 dias, usando os mesmos elementos que eu usava, e junto com uma educadora também, e usando os mesmos elementos que, que eu usei para fazer o meu trabalho, aplicando aos policiais que se engajaram muito. O objeto deles não era a América Latina, eles escolheram falar sobre a violência e escolheram as revistas e mídias daquela semana. Aquelas imagens que foram produzidas, e cada um produziu cerca de 8 a 10 peças, e depois a montagem do quebra-cabeça. Está num vídeo muito interessante que o André Costa, do Olhar Periférico, fez, que mostra como o quebra-cabeça deles se chamava Violência e Esperança. Eles deram o nome, e havia, claro, o grupo que mostrava indicadores assim políticos, de que modo os políticos provocavam a violência, e outros na coisa da religião, da fé. Era muito curioso aquilo, como eles montaram e justificaram as posições de cada elemento e as suas escolhas também. Eu acho que funcionou plenamente aquilo. Nunca foi bem entendido, porque se achou, uma vez internacionalmente, que estava protegendo a polícia militar. Não, nada disso, né? Então, mas eu acho que o resultado foi assim, terapêutico, assim, interessante, né? E foi mostrado numa exposição ou não? Foi só o. Eu acho que só um vídeo. Eu nunca mostrei o quebra-cabeça, porque envolvia autorias, envolvia Sim, sim. tanta coisa, né? Mas eu vou ver essa colaboração intensa
por 4 dias, e há esse resultado, né? Esse vídeo justamente do dia em que que eles montaram as peças produzidas, exatamente, um pouquinho menores, assim, mas exatamente como eu fiz o meu quebra-cabeça da América Latina. Eles Muito legal. entenderam totalmente. Então, Agora, foi. para acabar mesmo, porque a gente combinou 15 minutos, isso aí vai ficar muito, muito comprido e cansativo para uma porção de gente que não, né, não tem uma apreensão super grande desse assunto. Mas uma coisa eu acho que eu deveria para os meus alunos, para esse pessoal todo de 20 anos que está começando no estudo da arte e pensa em trabalhar com isso, é aquela clássica pergunta: o que você diria para quem está começando? Mas eu perguntaria outra coisa. O que é trabalhar com arte para quem faz o curso de artes visuais hoje no Brasil, do seu ponto de vista, tá? É bem complicado isso, mas enfim, como entender essa questão do profissional de arte hoje no mundo, não no Brasil só, porque a gente está aqui, mas a globalização leva você para todo lugar. O que é hoje estar com um diploma na mão, um diploma de artes visuais e ter feito um curso de licenciatura ou, enfim, um bacharelado? Sim, eu sei que você está nativa ensinando, mas eu já levei a minha vida inteira ensinando, desde os 19 anos de idade, 20, eu já fui contratada pela universidade, e com leves, e trabalhei também em universidades fora do país, e, e uma parte grande da minha vida foi dedicada a formar artistas e outras gerações, e público de arte, ou o que você quiser, mas eu orientei muitos, muitos alunos e estive conectada à implantação da pós-graduação em arte no Brasil. Então, fui chefe de departamento, ou seja, estive muito próxima das políticas da educação, da arte nessas instituições. Mas quando eu me aposentei, de fato, no ano 2000, depois de passar alguns anos só ensinando na pós-graduação, e resolvi investir só no trabalho de arte, a quem eu tinha roubado um tempo muito grande na minha vida, eu entendi que eu saía na hora certa, porque alguém tinha que mudar radicalmente esses programas. Eu confiava isso na outra geração que eu tinha formado. Porque o que significa hoje uma imagem, o que significa hoje aprender a desenhar, o que significa a instrumentação tradicional que eu tive, porque eu sou dessa geração que fica na fresta. Eu tive uma formação completamente tradicional, numa espécie de instituto que era da universidade, mas era, no fundo, uma academia, onde se especializava só em duas coisas, escultura e pintura, porque a gravura era arte menor, nem sequer se reconhecia a questão da reprodutibilidade. Então, no ano 2000, quando já estávamos imersos nesse mar de imagens, nesse mar de possibilidades abertas, os programas de arte tinham que mudar radicalmente. Eu saí estrategicamente, agora você me coloca na arapuca de responder essa pergunta, eu não vou Mas responder. você respondeu, você respondeu. Tem que lidar com esse mundo, como ele está e como ele vai ficar. Tem que instrumentar para poder fazer as escolhas certas. O campo está muito aberto e misturado. E eu acho isso bom, não acho isso ruim, não estou fazendo aqui a defesa de Sim, tradição. sim, Acho sim. um baita desafio e quero dizer que pode dizer para os seus alunos que não é fácil, não fica nunca fácil, tá? Então, que mesmo que eles não vão sair instrumentadinhos e vão poder enfrentar o mundo e a profissão. Não, é difícil cada dia, cada dia. Então, claro que eles têm que estar capacitados, têm que ter
o que dizer, né? E procurar as maneiras de colocar isso no mundo, para que a arte tenha esse papel que ela sempre pode ter, de provocar essa experiência mágica do mundo da realidade. Desejo sorte para eles, mas é um passaporte difícil. Concordo. Tá bom. Tudo bom? Então, eu quero te agradecer muito. No meio dessa pandemônia, dessa pandemia, eu voto em você para diretor da Polícia Federal para fazer quebra-cabeça. Ia ser ótimo. Agora é o que a gente estava precisando. Já pensou todo mundo montando quebra-cabeça? A cabeça aqui não tem Pelo solução. menos, não, seria lúdico e interessante do que Então, ver tudo que a gente está vendo. tá bom. Sim, Obrigada, obrigada. E valeu muito a conversa.